Desculpa fazê-los esperar. O texto então que nós iremos estudar é Colossenses 1, versículo 23, e a nossa jornada ela continua firme e forte. Na semana passada nós gastamos um bom tempo para entender a expressãozinha se é que está contida aí no versículo 23 de Colossenses 1, 23, né? Então nós gastamos um período aí para entender o que Paulo quis dizer, o que as escrituras têm a nos dizer com essa expressãozinha se é que, e nós entendemos que para compreender essa expressãozinha nós tínhamos que lançar mão de dois aspectos, um gramatical e outro teológico, ok? Nós vamos ler aqui, antes da gente partir aí para o restante do versículo 23, nós vamos ler aí o versículo 21, 22 e 23, para que a gente entenda aí o contexto geral dessa passagem que nós vamos estudar, e a partir desse entendimento nós nos aprofundaremos no versículo 23 em si, ok? Muito bem, então Colossenses 1, versículo 21 até o versículo 23, diz o seguinte: A vós também, que no passado éreis estrangeiros e inimigos no entendimento, por causa das vossas obras más, agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele. Se é que permaneceis na fé, fundamentados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, da qual eu, Paulo, me tornei ministro, ou do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Eu vou só brevemente fazer um contexto, eu não vou pregar novamente tudo que eu já preguei, mas é importante contextualizar essa passagem para que a gente não tenha uma compreensão errada acerca do que Paulo quer dizer à igreja de Colossos. Então, no versículo 21, o versículo 21, ele está intrinsecamente ligado ao versículo 20, ok? Novamente, falando para vocês, o versículo 20 está falando de reconciliação, a reconciliação de todas as coisas. E aí Paulo, no versículo 21, ele diz o seguinte: olha, vocês também fazem parte do plano reconciliatório de Deus, apesar, acompanhem comigo aí, apesar da condição em que vocês estavam no passado. Antigamente vocês eram estrangeiros, a NVI traduz, vocês estavam separados de Deus. Então Paulo chama a atenção dos seus leitores para o aspecto passado da vida deles. E ele diz, olha, vocês também fazem parte do plano reconciliatório, apesar de vocês serem totalmente alienados de Deus. E ele aponta então para essa realidade passada no versículo 21. No versículo 22, ele aponta para uma realidade presente. Tudo bem, no passado vocês estavam afastados de Deus, vocês eram estrangeiros e no entendimento eram inimigos de Deus. No entanto, agora Cristo vos reconciliou, ou Deus vos reconciliou mediante a morte de Cristo. Ok? E eu disse para vocês que essa ênfase de Paulo na questão da morte física de Cristo tinha como objetivo combater uma ideia herética dos gnósticos que dizia que Cristo não tinha um corpo físico. Ok? Então Paulo, além de ressaltar esse plano da redenção, ele pretende também atacar essa ideia gnóstica que apontava para Cristo como uma alma penada. Ok? E aí o texto continua dizendo que Deus, por meio de Cristo, que Cristo, na verdade, apresentaria os crentes no Senhor Jesus diante de Deus santos e inculpáveis. Esse é o finalzinho do versículo 22. E no versículo 23 vem a expressãozinha se é que eu expliquei na semana passada. Essa expressãozinha se é que, da maneira que está na Bíblia de vocês, talvez dê a entender que Paulo está condicionando a salvação a algum tipo de obra. Não é mesmo? Porque ele diz o seguinte: agora Cristo vos reconciliou, versículo 22, no corpo da sua carne, pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele, se é que permaneceis na fé. E aí na pregação passada eu expliquei para vocês que essa expressãozinha se é que, ela é melhor se nós entendermos como já que. E aí eu falei sobre o argumento gramatical, né, da língua grega, que nós estamos diante de uma condicional de primeira classe, e aí eu acho que vai ser um pouco complicado explicar para vocês como é que se dá isso, porque nós temos uma conjunção ei, junto com qualquer verbo no indicativo. É um pouco complicado, depois no final, se vocês quiserem me procurar, eu explico melhor isso. E quando nós temos isso numa condicional, numa expressão condicional, como é a que nós temos aqui, nós temos a condicional de primeira classe. E a condicional de primeira classe diz
que o autor, no caso Paulo, ele tinha convicção do que ele estava dizendo. Então, quando Paulo diz já que, e aí a NVI e outras traduções disseram se é que, quando Paulo diz isso, ele não tem dúvida. Ele não fala assim, olha, eu não sei se vocês vão permanecer na fé ou não, porque afinal de contas, né, não é isso que Paulo está pensando aqui. Paulo, ele tem convicção, Paulo tem certeza da condição de seus leitores. E aí eu disse isso para vocês, fundamentando com base em vários trechos da própria carta aos Colossenses que mostram que Paulo tinha convicção acerca da condição espiritual de seus leitores. Eu disse, por exemplo, que logo no versículo 2 de Colossenses 1, diz o seguinte, aos santos e fiéis irmãos. Ora, Paulo tinha certeza, eles eram santos e fiéis. E ao longo de toda a carta, nós aprendemos aí que Paulo ele não tinha dúvida, Paulo não estava hesitante acerca da fé dos irmãos de Colossos. Então, entendendo isso, então nós vamos olhar para o texto do versículo 23, quando nós olharmos a expressãozinha se é que, nós automaticamente vamos pensar no já que. E olha como é que fica o texto, versículo 22. Agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante de Deus, já que permaneceis na fé. Ok? Então esse é o entendimento que nós temos que ter. E ao longo dessa explicação, então eu vou continuar, nós aprenderemos que a fidelidade dos eleitos de Deus é demonstrada por meio da perseverança. O Isaac vai projetar aí que a fidelidade dos eleitos de Deus é demonstrada por meio da perseverança. E nós veremos então 3 atos do crente fiel, 3 atos de perseverança do crente fiel. E nós começamos na semana passada dizendo que o crente fiel persevera no Evangelho. Só que nós não chegamos, eu não cheguei a explicar isso melhor, porque nós gastamos esse período entendendo a expressãozinha se é que nós agora vamos ler como já que. Ok? Então, vamos lá. O primeiro ato de perseverança do crente fiel é que o crente fiel persevera no Evangelho. E aí olhem para o texto de vocês, que o versículo 23 começa, já que, nós já aprendemos isso, já que permaneceis na fé, fundamentados e firmes. Irmãos, na semana passada eu já disse para vocês que Paulo tinha essa consciência da situação dos crentes de Colossos. Nós sabemos também, com base no versículo 7, dê uma olhada aí no texto de vocês, que os crentes de Colossos haviam aprendido acerca da fé de Epáfras. Olha o que diz. Como aprendestes com Epáfras, versículo 7. Como aprendestes com Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo, em nosso favor. Nós aprendemos então... tá calor? Eu vi você olhando aí. Tá calor, gente? Eu vou colocar para ventilar aqui, porque esse ar-condicionado ele costuma ser meio agressivo. Tá? Eu vou colocar para ventilar, e aí se fizer frio, vocês me falam, que aí eu mudo. Tá bom? Eu desligo ali se for o caso. Ok. Então nós aprendemos aqui que Epáfras foi quem pregou o evangelho para a igreja de Colossos. Provavelmente Epáfras ouviu acerca do evangelho do próprio apóstolo Paulo, ok? Na cidade de Éfeso. E aí Epáfras, como um pregador, um difusor da verdade do evangelho, pregou a igreja de Colossos. Não só para as pessoas da região de Colossos, mas também Laodiceia e Hierápolis. E aí ele se fundamentou ali, se estabeleceu ali e começou a pregar o evangelho para aqueles irmãos colossenses ou da cidade de Colossos. E nesse versículo 23, embora Paulo tivesse consciência, certeza da condição espiritual dos seus leitores, o que Paulo faz aqui, o que nós vemos no versículo 23, é um tom meio que exortativo. Um tom exortativo. E por exortação, eu não quero que vocês entendam que se trata apenas só de uma advertência, no sentido, por exemplo, de Gálatas, que nós vemos Paulo chamando a atenção da igreja da Galácia, dizendo o seguinte: como pode vocês tão rapidamente, eu parafraseando aqui, né? Como pode vocês tão rapidamente se afastar da fé? Onde vocês estão com a cabeça, ó Gálatas insensatos? Então, essa é uma faceta da exortação. No entanto, por exortação, nós podemos entender também que se trata de um encorajamento.
de um encorajamento. Então, o que nós temos no versículo 23, diferente aí do que nós vemos em Gálatas, por exemplo, que embora seja um tom exortativo, assim como Gálatas, o que nós vemos é um tom de encorajamento, ok? Vocês lembram que eu disse para vocês que um dos fatores para que a gente entendesse, quem não viu isso, o Isaac possivelmente vai projetar isso no YouTube, e aí vocês podem ver essa pregação da semana passada. Mas enfim, na semana passada eu disse, continuando o que eu havia dizendo, que eu estava dizendo, que para que nós entendêssemos a expressão se é que, nós tínhamos que lançar a mão de dois aspectos, né? O gramatical e o teológico. E no teológico, eu disse que nós, para entender essa parte, esse trechinho, nós tínhamos que lançar mão de uma doutrina cristã bastante conhecida, que é a perseverança dos santos, ou a preservação dos santos. E eu disse para vocês que Deus preserva seus eleitos, ok? Quem estava aqui na semana passada vai se lembrar disso. Deus preserva seus eleitos e cria situações para que ele consiga fazer aquilo que é a vontade de Deus, ok? Isso é perseverança, essa é a doutrina da preservação dos santos. Então, o tom que nós temos aqui é um tom de encorajamento, onde os eleitos de Deus, os fiéis eleitos de Deus, deveriam perseverar no Evangelho. E aí, aqui que está o tom de encorajamento. Paulo, então, encoraja seus leitores a permanecerem na fé, permanecerem ou perseverarem na verdade do Evangelho. E Paulo, ele estava muito preocupado com a situação da igreja de Colossos. Olha o que diz no capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 7 diz assim: portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, e aí vem esse tom de encorajamento, também andai neles, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, como fostes ensinados, sempre cheios de ação de graça. Então, irmãos, esse tom exortativo, esse tom de encorajamento, tinha um propósito específico. E aqui é importante notar que é o seguinte: embora Paulo soubesse da condição dos seus leitores, da condição espiritual dos seus leitores, afinal de contas, eles eram crentes verdadeiros, Paulo, mesmo assim, mesmo sabendo que eram crentes no Senhor Jesus, santos e fiéis, e aqui eu estou pensando no versículo 2 de Colossenses 1, mesmo sabendo dessa condição, Paulo diz: perseverem, permaneçam, estejam firmes, fundamentados no Evangelho. Isso tudo porque Paulo sabia que, embora crentes, a igreja estava sendo atacada por falsos mestres. Vocês lembram que nós falamos aqui, estamos falando sempre, constantemente, acerca da heresia de Colossos. Era uma heresia que tentava afetar a igreja e tentava esfriar a fé daqueles irmãos da igreja de Colossos. Então Paulo, nesse tom exortativo, ou seja, de encorajamento, diz: permaneçam firmes, constantes, fundamentados na fé, fundamentados no Evangelho. E é importante perceber também, irmãos, e aí talvez, e só talvez, que Paulo ele tenha usado essa expressãozinha, fundamentados e firmes, talvez. Eu estou dando ênfase no talvez, sabe? Porque é uma especulação minha. Vocês lembram que eu disse para vocês que a cidade de Colossos ela havia sido afetada por um grande terremoto, ok? Um abalo sísmico que afetou toda aquela região, inclusive Laodiceia, e abalou inclusive a cidade de Colossos. E eu disse para vocês que a situação da igreja de Colossos era uma situação bastante crítica, pensando nesses aspectos, porque a cidade estava totalmente destruída. E aquele terremoto devastou a cidade inteira. Então Paulo, provavelmente, quando ele usa a expressão permaneceis na fé, fundamentado e firmes, talvez ele tenha sido perspicaz, talvez ele tenha sido inteligente em dizer assim: olha, vocês já sabem o que acontece quando vocês são afetados por uma desgraça, como é um abalo sísmico. Vocês passaram por isso agora, vocês sabem como é que é. Então, permaneçam firmes e fundamentados na fé. Por quê? Para que qualquer onda de destruição não afete vocês. Para que numa eventual catástrofe, vocês permaneçam firmes e fiéis. Que catástrofe é essa? Talvez os leitores poderiam perguntar. Olha, a catástrofe é essa. A heresia de Colossos, que tentam arrancar a fé de vocês. Olha o que diz o versículo 8 de Colossenses 2.
E aí vocês vão entender um pouco melhor essa preocupação de Paulo. Versículo 8 do capítulo 2 de Colossenses. Paulo diz o seguinte: olha, tende cuidado para que ninguém vos tome por presa. Olha, imaginem só, meus irmãos, a igreja de Colossos era uma igreja bebê, era uma criança. E aí Paulo nunca esteve na cidade de Colossos, Paulo não plantou aquela igreja. Mesmo assim, ele era impulsionado, ele estava preocupado com a realidade daqueles irmãos. Ele diz: olha, tende cuidado para que ninguém vos tome por presa, por meio de filosofias, sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme o espírito elementar deste mundo, ou os espíritos elementares, está no plural aqui, do mundo, e não de acordo com Cristo. Paulo estava preocupado com essa onda destruidora chamada heresia de Colossos. Então, provavelmente, ele usa essa expressão fundamentados e firmes para que eles permanecessem consolidados, permanecessem arraigados na fé verdadeira, e aí pensando no Evangelho. Então, os crentes da igreja de Colossos, os colossenses, deveriam perseverar no Evangelho, deveriam estar fundamentados, firmes, sem se deixar levar pelas ondas ou pelas aquelas pessoas que queriam afastá-los da fé. Por isso nós temos a ideia aí de que o cristão fiel persevera no Evangelho. E existem algumas formas de fazer isso. Nós fazemos isso por meio do estudo da palavra, ok? Nós perseveramos no Evangelho a partir do conhecimento que nós temos. Olha na Bíblia de vocês, Colossenses 1, a partir do versículo 9. Olha o que Paulo diz: portanto, desde o dia em que soubemos disso, ou seja, da fé que vocês têm, no Senhor Jesus, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Para quê? Para quê? Por que Paulo orava desse jeito? Versículo 10. Assim oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, nós perseveramos no Evangelho a partir do nosso conhecimento da verdade ou da palavra da vida. Mas nós vamos perceber também que à medida, com base nesse texto que nós acabamos de ler, que à medida que nós conhecemos a verdade do Evangelho e nos aprofundamos nesse conhecimento, nós devemos também praticar aquilo que nós conhecemos. Por isso que nós sempre exortamos os irmãos, ou encorajamos. Eu e o Isaac estamos pregando aqui todos os finais de semana. É que todo esse conhecimento, tudo que nós estamos fazendo aqui, aprendendo, que isso não fique só no intelecto, que isso não povoe apenas, Isaac? Povoe, muito obrigado. Apenas o intelecto de vocês. Nós devemos sim conhecer muito a palavra, devemos defender a palavra. No entanto, esse conhecimento deve frutificar, deve ter desdobramentos práticos. Devemos viver de maneira digna do Senhor a partir do conhecimento que nós temos da palavra de Deus. Então, irmãos, nós devemos valorizar o conhecimento das Escrituras, devemos nos aprofundar, nos esforçar, estudar com dedicação, mas nunca com o objetivo de que isso seja só um fim em si mesmo. Não que isso me ajude apenas numa discussão cabeça com algumas pessoas, mas que isso tenha desdobramentos práticos na minha vida. Prática, isso é muito importante. Ok? Então, o crente ou o cristão fiel persevera no Evangelho. Mas o texto continua, e aí nós temos o segundo ato do crente fiel, que o Isaac vai projetar aí, que é o crente fiel persevera na esperança. Olha o que diz a continuação do texto. A parte A do versículo diz, deixa eu só me situar aqui, já que permaneceis na fé, fundamentados e firmes, ok? Sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes. Em Efésios, meus irmãos, abram a Bíblia aí de vocês, em Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículo 12. Olha o que diz. Efésios 2, 12. Naquela época,
vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Paulo, ele sabia muito bem qual que era a realidade dos gentios no tempo de outrora. Paulo sabia muito bem que os gentios viviam totalmente alienados quanto a Deus. Eles estavam separados de Deus, e aí o texto de Efésios diz, sem esperança. Eles não tinham a mesma esperança, eles não tinham a esperança do Messias, eles não esperavam um resgatador, eles não tinham essa esperança, ok? E ele continua dizendo, e sem Deus no mundo, porque Paulo sabia que embora eles adorassem, os gentios, vários deuses, embora eles adorassem vários e vários deuses, eles não adoravam um Deus verdadeiro. Por isso, eles estavam sem esperança, ou seja, sem Cristo e sem Deus no mundo, o Deus verdadeiro. Ok? E eu disse para vocês em algumas pregações passadas que a situação do gentio era realmente uma situação muito deplorável. Era uma situação, eu lembro sempre das aulas do pastor Marcos falando sobre como era a situação dos gentios. As práticas religiosas dos gentios. Era algo deplorável. Isso daria tema, talvez, para um estudo futuro. Então, o que nós temos aqui, quando Paulo diz, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvis, Paulo tinha em mente exatamente esse aspecto passado da vida dos gentios, e aí pensando especificamente da igreja de Colossos. Paulo sabia disso. A igreja de Éfeso, a carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, é uma carta que foi escrita no mesmo momento em que Colossenses. Então, e praticamente para o mesmo público. Praticamente para o mesmo público. Eram gentios. E aí Paulo, quando olha para a situação passada daquelas pessoas, ele diz, olha, eu sei bem, eu sei como vocês andavam. Vocês estavam sem esperança nenhuma e sem Deus nesse mundo. Paulo tinha essa compreensão, Paulo sabia disso. E aí quando nós chegamos no versículo 21 de Colossenses, nós vemos também Paulo novamente falando sobre esse tema, sobre a separação dos gentios no que diz respeito a Deus, sobre essa alienação. E no versículo 21, acompanha aí na Bíblia de vocês, capítulo 1, versículo 21 de Colossenses. A vós também, que no passado éreis estrangeiros, na NVI, estavam separados, e no entendimento de vocês, eram inimigos de Deus, ok? Paulo parece frisar isso, Paulo repete isso, ele disse isso aos Efésios, e ele diz isso repetidamente aos Colossenses. Mas Robson, por que repetidamente? Olha a Bíblia de vocês aí, meus irmãos, versículo 13, eu estou procurando aqui ser o mais, pensando no tempo, eu estou pensando ser bastante, um pouco mais exaustivo, para que vocês compreendam bem o texto, ok? Então eu não quero cansá-los, mas o meu objetivo é que vocês conheçam bem a palavra, que vocês compreendam bem esse versículo, ok? No versículo 13, olha o que Paulo diz, Colossenses 1, versículo 13. Ele nos tirou do domínio das trevas, ok? E nos transportou para o reino do seu Filho amado. Paulo sabia exatamente da condição dos seus leitores no passado, ok? Sabiam por que eles estavam sem esperança. Nós começamos a compreender por que Paulo usa essa expressãozinha sem esperança, na parte B do versículo, a partir do momento que nós entendemos também o contexto da carta inteira. Então Paulo, ele tinha convicção, Paulo sabia da condição passada dos seus leitores, sabiam que eles viviam em trevas, não havia esperança, não há esperança para quem vive em trevas. E mais, olha o que diz no capítulo 2, só me organizar aqui, capítulo 3, versículo 5 até o versículo 9. Nós estamos dizendo aqui que os colossenses, no passado, eles não tinham essa esperança, ok? Não tinham esperança. O crente fiel persevera na esperança, e nós estamos falando por que Paulo usa essa expressão persevera na esperança a partir da compreensão de como eles eram no passado. Ok? E eu estou dizendo para vocês aqui que Paulo repetidamente,
exorta os irmãos de Colossos acerca da condição deles no passado. Isso não está só no versículo 21. Nós vimos que isso está no versículo 21, ok? No versículo 13 e agora no capítulo 3, do versículo 5 até o versículo 9. Eu vou ler rapidinho aqui. Olha o que diz. Portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mau, avareza, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Nelas também andastes. Olha a situação dos colossenses. Nela também andastes no passado, quando ainda vivieis nessas coisas. Mas agora, livrai-vos de tudo isto: raiva, ódio, maldade, difamação, palavra indecente no falar. Não mintais aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas ações. Irmãos, a igreja de Colossos, ou melhor, os irmãos colossenses, antigamente viviam na prática dessas coisas. Eles viviam para satisfazer os seus desejos, as suas vontades. Eles não tinham esperança alguma. Viviam errantes nesse mundo, satisfazendo os seus próprios desejos. Não haviam diretrizes, não haviam ponto fixo estabelecido. Então eles viviam desta forma, sem rumo, sem esperança nenhuma. Mas o que afinal é essa expressãozinha esperança do Evangelho? No que consiste isso? Irmãos, olha a Bíblia de vocês aí no versículo 22. Olha o que diz. Capítulo 1, versículo 22 de Colossenses. Agora ele vos reconciliou agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, e aí vem a esperança, a fim de vos apresentar santos e irrepreensíveis diante dele. Este é o conteúdo da esperança do Evangelho. No que o crente fiel, o que o crente fiel espera? Qual é a grande esperança do crente, de nós, crentes no Senhor Jesus? Nossa grande esperança é de um dia sermos totalmente transformados e estarmos diante de Deus livre de qualquer mancha, de qualquer ruga, de tudo aquilo que nos separa de Deus. Essa é a nossa grande esperança. A nossa grande esperança é estar diante de Deus totalmente santificados, sem ter nada que nos acuse, totalmente inculpáveis. Essa é a nossa grande esperança. É não carregar o fardo do pecado mais. A nossa grande esperança é estarmos diante de Deus livre das nossas inclinações, porque apesar de crentes, nós ainda somos pecadores. Mas a nossa esperança é estar diante de Deus totalmente santificados. Essa é a esperança, e isso é o que Paulo espera dos seus leitores. Paulo espera que os seus leitores perseverem nessa esperança. A perseverança que ele aponta no versículo 22. Irmãos, eu estou indo muito rápido? Está tranquilo? Vocês estão compreendendo o texto? Nós já aprendemos que o crente fiel deve perseverar no Evangelho, e nós estamos aprendendo agora que o crente fiel persevera na esperança, e essa esperança é a esperança do Evangelho, e nós vimos o conteúdo agora dessa esperança. Essa partezinha B, ela finaliza dizendo o seguinte: sem vos afastar da esperança do Evangelho que ouvistes. E nós devemos bombardear o texto bíblico de pergunta, ok? Ouvistes de quem? Quem pregou para que os colossenses ouvissem? Nós aprendemos agora há pouco que foi Epáfras. É importante, à medida que nós fomos, principalmente no nosso estudo pessoal, que nós fomos lendo o texto bíblico, é importante que nós façamos esse tipo de pergunta. Por exemplo, me deparando com um texto como esse, o texto fala, olha, os colossenses ouvistes, né? Fala da esperança do Evangelho que ouvistes. E a pergunta que nós temos que fazer e nos propor a responder é: ouvistes de quem? Onde nós podemos encontrar na carta aos Colossenses esta resposta? E nós vemos no versículo 7 quem foi o portador dessa mensagem, quem foi aquele que pregou inicialmente o Evangelho, a palavra da verdade aos irmãos colossenses. Foi Epáfras,
que diz aí no versículo 7, como aprendestes com Epáfras. Como aprendestes com Epáfras. Então nós entendemos aí a parte B do versículo, ok? E nós finalizamos o ponto 2 desse sermão, que o crente, ou cristão fiel, tô com esse negócio de crente, o crente fiel, mas é o cristão fiel, persevera na esperança, ok? Persevera na esperança, não se afasta, não se deixa levar pelas muitas influências desse mundo que querem arrancar nossa esperança, não é mesmo? Não é isso que acontece? Quando nós vemos, por exemplo, teologias, como a teologia da prosperidade, que concentra a nossa atenção nesse mundo e nas coisas que nós podemos extrair dele, o que eles estão dizendo para a gente, olha, esqueçam aquilo. Esqueçam essa ideia de uma esperança no futuro. Esqueçam essa ideia de serem transformados. Esquece tudo isso. Aproveite agora. Desfrute de tudo aquilo que Deus tem para te dar agora, neste momento. Desfrute de uma saúde perfeita. Desfrute de relacionamentos perfeitos. Desfrute de riquezas abundantes. O que eles querem é tirar a nossa atenção da nossa esperança. A nossa esperança, ela deve permanecer firme. Esta aqui, meus irmãos, não é a nossa pátria. E a partir do momento que nós desenvolvemos o nosso intelecto nesse aspecto, o nosso modo de viver, ele muda. O nosso modo de viver muda. Eu não vivo em função das coisas desse mundo. Eu não trabalho do jeito que eu trabalho apenas para receber promoções e ter condições de ter um carro novo, um apartamento novo. Eu não faço o que eu faço no meu trabalho esperando ter somente isso em troca. Eu não estudo tudo que eu estudo para ser só um gênio, para ser só alguém que tenha boas respostas para todas as coisas. Percebam, irmãos, que tudo que nós fazemos visa um bem maior. Visa um bem que está além das coisas desse mundo. A nossa esperança não é a mesma esperança dos incrédulos. Nós não vivemos como eles. Nós não fazemos o que fazemos pelas mesmas razões que eles fazem. Isso é muito importante compreender. Muito importante mesmo. Nós devemos ser relembrados dessas coisas, porque é muito comum a gente se afastar disso. É muito comum. Não é sem razão que Paulo usa essas expressões, permaneçam firmes, fundamentados na fé, sem se apartarem ou sem se afastarem da esperança do evangelho que ouvistes. Pensem bem nessas coisas, meus irmãos, isso vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Muito bem, o terceiro e o último ato do crente fiel é que o crente fiel persevera na propagação do evangelho. Coloquei aí na propagação, e a propagação que eu estou dizendo é a propagação do evangelho. Devemos ser perseverantes, nós vamos aprender isso na propagação do evangelho. Olha o que diz a última parte do versículo 23, né? E que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Meus irmãos, o evangelho havia chegado no centro do mundo, Roma. O evangelho chegou no centro do mundo. Quando nós vemos essa expressãozinha aí, eu disse para vocês que tinha um pequeno nó para ser desatado aqui, mas é um nó que ele se desfaz apenas por meio da nossa leitura um pouco mais crítica. Então, quando nós vemos Paulo falando assim, olha, o evangelho que foi pregado a toda criatura, Paulo não está querendo dizer aqui que todas as pessoas do mundo inteiro ouviram acerca do evangelho. O que Paulo está querendo dizer aqui, meus irmãos, é que o evangelho, que não há barreiras para o evangelho, não há fronteiras para o evangelho. O evangelho de Deus estava frutificando em todas as partes, em todos os lugares. Basta olharmos para o versículo 6 de Colossenses 1. Olha o que diz. Colossenses 1, 6. Que chegou a vós... Vamos ler a partir do versículo 5, tá? Só para a gente entender. Por causa da esperança que vos está reservada no céu, do qual já ouvistes pela palavra da verdade, o evangelho, que chegou a vós e também está em todo o mundo frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia que ouvistes e conhecestes a graça de Deus na verdade. Vejam,
o evangelho está frutificando em todo o mundo. Isso significa que todas as pessoas, todas as comunidades do mundo foram atingidas pelo evangelho? Absolutamente todas? Claro que não. O que o Paulo está querendo dizer aqui é que não existem barreiras, não existem fronteiras para o evangelho, e o evangelho prosseguia, frutificando, e havia chegado então no centro do mundo, Roma. Essa é a ideia que nós temos aí quando lemos e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Nós não estamos falando aqui de um universalismo, onde algumas pessoas dizem que o sacrifício de Cristo impactou todas as pessoas do mundo inteiro, independente se crê ou não. Nós não estamos falando disso. Algumas pessoas usam esse texto para dizer, olha, aqui está o universalismo. Aqui está, você não precisa crer. O sacrifício de Deus, ou o aspecto amoroso, o sacrifício de Cristo e o aspecto amoroso de Deus, envolve todas essas pessoas. São todos salvos, independente se crê ou não. Mas o que nós aprendemos aqui não é isso. Quando Paulo diz, no versículo 6, que o evangelho frutifica em todo mundo, e quando nós lemos no versículo 23 que o evangelho havia sido criado a toda criatura debaixo do céu, elas são expressões sinônimas, e ela quer dizer, não há fronteiras para o evangelho. Chegamos em Roma, chegamos no centro do mundo. Ok? Muito bem. E o texto continua. A palavra da verdade, então, avançava, ok? Com êxito, vimos no versículo 6. E aqui, irmãos, nós não devemos desconsiderar um aspecto importante. Esse avanço do evangelho, esse avanço da palavra da verdade, se dava porque homens fiéis ministros de Deus, capacitados e motivados pelo Espírito Santo, pregavam o evangelho. Eles perseveravam na propagação do evangelho. O evangelho só chegou no centro do mundo, o evangelho só estava frutificando em todo o mundo, versículo 6, o evangelho só havia sido pregado a toda a criatura, versículo 23, porque haviam homens comprometidos que perseveravam na propagação do evangelho. E notem, irmãos, nós vamos ver aqui agora que não é somente Paulo que é um ministro de Deus, com base no que nós lemos aqui em Colossenses. Por ministro, meus irmãos, algumas traduções, eu não sei se alguma tradução em português está assim, se alguém achar me fala, mas alguns substituem a palavra ministro por servo. Alguém tem isso? Eu sei que a NIV traduziu por santos, que é aquela versão de língua inglesa lá, né? Mas no NVI deve estar ministro, certo? Quem está com a NVI aí? Alguém está com a NVI aí? Está ministro, certo? A NIV traduziu como servo. E eles fazem isso por uma razão. Eles não estão totalmente errados nisso. A palavra ministro, ela é encontrada, é a palavra diáconos, né? Em grego, diáconos, e ela quer dizer tanto ministro como servo. O que significa dizer, irmãos, que Paulo, ele estava a serviço do evangelho. Ele se coloca, continuando aí o texto, que diz que o evangelho que eu vi, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O que Paulo está dizendo, Paulo se coloca numa condição de servo. Servo, ou uma pessoa a serviço da propagação do evangelho. Ok? E não é somente ele. Não é somente ele. Quando nós lemos em 1 Coríntios, abra a Bíblia de vocês aí em 1 Coríntios 3, versículo 5. Enquanto eu tomo um pouco de água. Colossenses 1, 3, 5. Olha, diz: quem é Apolo? E quem é Paulo? São apenas servos por meio de quem crestes. Está implícito aqui a ideia de Paulo e Apolo como propagadores do evangelho, ok? Quando ele fala, olha, são apenas servos por meio de quem crestes. Então, vocês creram a partir
da minha pregação, a partir da pregação do Evangelho. Está implícito aqui então a ideia de que tanto Paulo como Apolo eram ministros de Deus, estavam ministros do Evangelho, estavam a serviço de Deus na propagação da palavra, na propagação da palavra da verdade, na propagação do Evangelho. Voltando para Colossenses, voltem lá para Colossenses. Olha o que Paulo diz no versículo 7. Nossa, nós lemos bastante o versículo 7 hoje, não é mesmo? Olha o que diz Colossenses 1, versículo 7. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo. Alguém que está a serviço de Cristo. Ele era um servo. E aí Paulo chama ele de servo fiel. Servo fiel. Capítulo 4, versículo 7 de Colossenses. Olha o que diz. Tíquico, irmão amado, fiel ministro. Mais um ministro fiel. Então nós temos só agora Paulo, Apolo, Epáfras e agora Tíquico. Tíquico, versículo 7. Irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor. Vos informará sobre a minha situação. Então nós temos aqui 4 exemplos de homens fiéis a Deus que perseveravam na propagação da palavra. E quando Paulo, meus irmãos, no versículo 23, fala sobre esse aspecto, digamos, global do Evangelho, ressaltando essa ideia de perseverança na propagação do Evangelho, quando ele fala acerca de Epáfras, quando ele fala acerca de Tíquico, e agora eu mencionando para vocês, quando nós estudamos acerca de Apolo, nós devemos entender que isso deve nos servir como um encorajamento também. Quando Paulo diz no versículo 23 acerca dessas realidades, eu estou dizendo para vocês que do versículo 21 até o versículo 23, principalmente versículo 22 e 23, nós temos um tom exortativo, ou seja, um tom de encorajamento. O que nós aprendemos é que Paulo está encorajando também os seus leitores a perseverarem na propagação do Evangelho. Temos aí um aspecto de encorajamento. Paulo espera, sinceramente, que eles permaneçam inabaláveis e firmados no Evangelho, sem se afastar da esperança e comprometidos, assim como ele e os outros irmãos, na propagação do Evangelho. E aí, por isso, o ponto 3, o cristão fiel persevera na propagação. E aí nós entendemos por que daquela máxima, a fidelidade dos eleitos é demonstrada por meio da perseverança. Nós, eleitos, crentes fiéis, devemos perseverar nessas coisas. Perseveramos no Evangelho, na esperança do Evangelho e na propagação deste mesmo Evangelho. Ok? Ficou claro para vocês? Eu sempre tenho a impressão, eu sempre pergunto, estou sendo rápido demais? É porque às vezes eu tenho a impressão que eu estou indo um pouco rápido. Muito bem, meus irmãos. E o que eu faço com tudo isso? Não é mesmo? Isaac, pode, por favor, projetar aí as aplicações. Pode projetar... tá em ordem aí agora. É a 2, porque na semana passada foi a 1, tá? Aplicação. Muito bem, o que eu faço com isso? Não me diga, né? O que eu faço com isso? Bom, são incontáveis as seitas e falsos ensinos que visam abalar a fé dos servos de Deus. Incontáveis, irmãos. Eu disse para vocês aqui acerca da teologia da prosperidade, enfim. No entanto, com a ajuda do Senhor, e ênfase nisso, porque nós não conseguimos lutar com nossas próprias armas, somente Deus, por meio do Espírito Santo, devemos perseverar no Evangelho, permanecendo firmes e inabaláveis na fé verdadeira. Isso é feito, eu disse para vocês, por meio do aprofundamento do nosso conhecimento sobre Deus e de uma vida digna do Senhor. Versículo 10 é aquele desdobramento prático, né? Eu espero que vocês sejam plenos no conhecimento da verdade, para que vivam de maneira digna do Senhor. Então, aquela ideia de que o meu conhecimento não deve ser um fim em si mesmo, mas deve ter desdobramentos práticos, de modo que eu viva de maneira digna do Senhor. E eu quero convidá-los a continuar acompanhando as exposições aqui, porque quando nós chegarmos na parte mais prática da carta aos Colossenses, nós vamos ver o que é, de maneira prática, viver de modo digno do Senhor.
Nós vamos aprender isso de maneira bem mais exaustiva, porque existe, assim como Efésios, uma parte da carta que é dedicada exclusivamente a essa prática da palavra, a prática daquilo que cremos. E aqui eu continuo, tendo isso em vista, quais áreas da sua vida precisam ser urgentemente reparadas pela palavra de Deus? Nós estudamos aqui que apesar dos crentes, dos colossenses serem crentes verdadeiros, Paulo os encoraja a permanecerem firmes, a não se desviarem, a não tirarem não perderem de vista aquilo que é essencial. Eles eram crentes, mas mesmo assim são encorajados a permanecerem. E existem várias áreas das nossas vidas que precisam ser reparadas. E é importante que nós façamos essa análise acerca dessas áreas que precisam ser reparadas pela palavra. Somos crentes, sim, mas precisamos da ajuda de Deus para lidar com situações difíceis da nossa vida. Com pecados, muitas vezes, que ninguém sabe, somente nós e Deus. E aí o desafio, então, é para que vocês observem esses aspectos pecaminosos da vida de vocês e corrijam isso, com a graça de Deus, com auxílio daquilo que nós encontramos na palavra da verdade. 2. Com certeza há várias pessoas próximas a você que necessitam da graça reconciliadora de Deus. Lembre? Ele estava falando, o versículo 20 fala acerca da reconciliação de todas as coisas. E aí quando nós aprendemos que Paulo envolve os seus leitores nesse plano. Na verdade, Deus envolve os seus leitores, os leitores de Paulo, nesse plano reconciliatório. Ok? E aí ele começa falando acerca daquela condição do passado e tudo mais. Essa condição do passado, que também era a nossa condição no passado, é a condição presente de muita gente que está próximo de nós. Próximo de você, no seu trabalho, na sua escola, na sua família, seja lá onde você está. E o desafio é, de que maneira você pode, assim como Paulo e seus fiéis cooperadores, Epáfras e Tíquico, né, que eu disse que eram fiéis ministros, transmitir a eles, ou essas pessoas aí, o convite de Deus para a reconciliação. Nós não podemos, irmãos, somente assistir à desgraça dessas pessoas que estão próximas de nós. Essas pessoas, apesar da condição em que elas se encontram, são pessoas queridas. São nossos pais, são nossos irmãos, são nossos colegas de trabalho, são nossos amigos na faculdade, são pessoas queridas, são pessoas muito queridas. E nós não podemos ser espectadores dessa desgraça. Nós devemos perseverar, lembre disso, perseverar na propagação do Evangelho. Nós lemos relatos aí acerca de Paulo, acerca de Tíquico, acerca de Epáfras, de Apolo e de vários outros homens de Deus que perseveravam nisso, na propagação do Evangelho. E nós, a exemplo deles, devemos também nos comprometer com isso. E nos desafiar a nos aproximar dessas pessoas que estão distantes de Deus, separados no entendimento e nas práticas pecaminosas, nos aproximar dessas pessoas e falar acerca do plano reconciliatório de Deus, acerca dessa coisa que nos atingiu e que nos fez agora pessoas transformadas. Nossa maneira de ver o mundo mudou, irmãos, graças a Deus. Nós não vivemos mais errantes, como eram os gentios, né? Nós não vivemos mais sem esperança, ou seja, sem Cristo. Nós não vivemos mais sem Deus nesse mundo. Nós trilhamos um caminho a passos firmes, porque esse caminho foi iluminado por Deus. Pensando aí no texto de Colossenses, Ele nos tirou das trevas e agora nós andamos em luz, porque Ele fez isso por nós. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Vamos orar, meus irmãos. Poderoso Deus, muito obrigado por Tua bondade, muito obrigado por Tua fidelidade, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por ter nos livrado, Senhor, de tão grande perdição, perdição que nós nem imaginamos, Deus. Mas isso nos faz gratos, porque a Tua bondade, a Tua graça nos alcançou. Muito obrigado, Deus. Nos ajude a termos uma vida dedicada ao Senhor, a partir daquilo que nós aprendemos acerca do Senhor na Tua palavra.
Nos ajuda, Deus, a sermos fiéis a todas essas coisas. Livra-nos, Senhor, do pecado. Livra-nos, Senhor, de tudo aquilo que nos afasta de Ti. Transforma-nos, Deus, e nos ajude a sermos fiéis ministros, comprometidos com a propagação da Tua palavra. Nos ajude a perseverar nessas coisas, Deus, na fé, na esperança e na propagação da Tua palavra. É o que nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos.